você comprou o seu gimbal novo e ainda tem dúvida de como que faz para calibrar ele da maneira correta, para você acabar não estragando ele futuramente, nesse vídeo eu vou te ensinar como que você faz isso da maneira correta. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o Saulo e aqui nesse canal falamos um pouco sobre o nosso conhecimento com audiovisual e todos os nossos equipamentos que utilizamos. Vou começar falando alguns malefícios de você não calibrar ele da maneira correta. O que pode acontecer é primeiro você estragar os seus motores. Se você não calibrar o seu gimbal da maneira correta, isso pode forçar muito os motores que são pequenos e frágeis e assim diminuindo a vida útil deles. E é claro também, forçando mais os motores, o que acontece? Você vai forçar mais da sua bateria. Então o seu gimbal vai ter uma durabilidade menor nos motores e na sua bateria, porque você vai ter que carregar ele mais vezes ainda. Uma das coisas que acontece muito também é não estabilizar a sua imagem. Por conta do gimbal estar forçando muitos motores, ele pode acabar tremendo e não estabilizando as suas imagens. Então você vai achar que o gimbal veio com algum defeito ou com algum problema que não estabiliza direito, mas pode ser uma má calibragem que vai fazer os motores tremer por conta da potência que ele está utilizando e assim não vai ficar estabilizado elas. E agora eu vou citar para vocês um platezinho que vem com a maioria dos gimbals aí, que vai te salvar. Provavelmente você pode estabilizar o seu gimbal da maneira correta, fazer a calibração tudo certinho, mas mesmo assim ele continuar tremendo e forçando os motores. Para quem não sabe, gimbal não faz barulho nenhum. Então se o seu gimbal tá fazendo qualquer tipo de barulho, ele tá mal calibrado ou então tá faltando essa exata pecinha, que é esse platezinho, tá aparecendo aí na tela para vocês. Esse plate vai salvar a sua vida. Eu uso ele até mesmo com a minha 35mm, que é muito pequena a lente, eu uso mesmo assim. Vou estar mostrando para vocês aí como que funciona o encaixe dele, onde você pode encaixar. Ele encaixa na frente do platezinho, aonde você coloca a sua câmera ali, e a lente ele vai entre o anel de foco e o anel de zoom da sua lente. Sua lente não tem zoom, como também tá aparecendo aí para vocês a minha 35mm, ela é muito pequenininha, mas mesmo assim encaixa esse plate. O gimbal vai forçar muito menos os motores, principalmente o motor do tilt, que vai facilitar a calibragem dele, e ele não vai ficar tremendo ou fazendo qualquer barulho. Então sempre que for possível, se a lente não for muito pequena, use esse platezinho que vai te ajudar. E agora a dica que eu vou dar para vocês, na real, é de um plugzinho que a gente usa geralmente nos gimbals. Se você faz evento ou faz qualquer trabalho que você precise de agilidade, você sempre usa a sua lente, uma lente específica, exemplo 16mm, 35, não importa. Se você sempre usa praticamente a mesma configuração de câmera em cima do seu gimbal, você tem que comprar esse platezinho que também tá aparecendo na tela para vocês. Ele serve para você ter aquele plug rápido, é só simplesmente você encaixar ali, ele já encaixa em cima do gimbal. Se você apertar um botãozinho, ele já vai desencaixar e assim você não precisa ficar recalibrando toda vez o seu gimbal, porque você tem que ficar tirando o plate do gimbal e colocando de novo. Então isso vai te facilitar muito se você usa a mesma configuração. Não é algo que você realmente, nossa, eu preciso urgentemente desse plugin, não. Eu não tenho ele, não uso, mas é algo que eu quero adquirir mais pra frente, porque facilita muito. Você pode colocar aí um plug no seu tripé, outro no seu gimbal, e assim você vai lá, encaixe rápido, é só apertar um botãozinho, ele desencaixa e empurra, colocar ali a sua câmera em cima, ele encaixa novamente. Em vez de você ter que ficar lá rosqueando a sua chavinha ou algo assim, não precisa disso porque ele tem um plug bem mais rápido. Mas enfim, vamos aí falar um pouco agora como calibrar o seu gimbal, que é o que mais interessa aí a vocês. Tudo que eu falar aqui pra vocês vai estar aparecendo nas imagens com detalhe para vocês entenderem muito bem do que eu estou falando. Primeiramente, a gente tem os 3 motores aí para vocês entenderem do que eu tô falando. Vou falar o nome de cada um. A gente tem o tilt, que é esse motor que faz o movimento para cima e para baixo. Logo o motor de trás a gente tem o raw, que é o movimento horizontal do nosso gimbal. E já o último motor, que é o pan, esse aí é o motor que vai fazer os movimentos para esquerda e para direita. Então é só para você entender os nomes de cada um que eu estou falando. E o primeiro motor que a gente vai estabilizar para ficar mais fácil é o tilt. O tilt é muito simples, você vai aí primeiro posicionar o seu gimbal da maneira correta, vai travar todos os motores. A maioria dos gimbals tem as travinhas, isso vai te ajudar muito. Então você vai lá, trava o tilt e a primeira coisa que a gente vai fazer é encaixar a nossa câmera e apontar a nossa lente para cima. Apontando a sua lente para o céu, a gente vai saber se o primeiro eixo ali vai estar estabilizado. E como que a gente sabe se está estabilizado, Saulo? É muito simples, apontou para o céu, a sua lente parou apontada para o céu, quer dizer que ele está estabilizado. Agora que se não esteja, aonde a gente vai mexer é nesse eixozinho aí, nessa reta que a gente tem aí, né? Eu não sei como que a gente pode falar, não sei o nome exato. Mas enfim, é esse lugar que está aparecendo para vocês. A gente vai movimentar até que ele pare com a lente apontada para cima. Apontou, quer dizer que esse ângulo aí está estabilizado. Não sei também como dizer, mas é esse ângulo. E aí após você ter feito essa estabilização, achado o ponto correto, a gente vai voltar para o centro ali da nossa câmera e vai ver se ele está descendo ou subindo a nossa câmera ou não. Vamos soltar aí ela, solto para vocês terem uma ideia
como que ela tá se movimentando. Se ela tá movimentando para baixo, a gente vai puxar a nossa câmera um pouquinho para trás. Agora, se ela tá movimentando para cima, a gente vai jogar nossa câmera um pouquinho para frente, até que ela pare na posição. Parou no centro, como que vai ser o teste de estabilização? Você vai mexer a sua câmera um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, vai movimentando em todos os ângulos, e se ela parar na posição que você colocar, quer dizer que o seu eixo está estabilizado. Então você já entendeu como que funciona para você estabilizar, e você vai mexendo até que você chega no ponto que ela não vai mais mexer. Você colocando uma posição, ela vai ficar parada. E agora vamos para o motor mais chatinho que a gente tem aí, que é o RAW. Eu acho ele um pouco mais complicado, não tem uma forma específica de você mexer até que você encontre o ponto, mas a gente tem como descobrir se ele está estabilizado ou não. O que você vai fazer? Você vai mexendo aí pro lado esquerdo. Eu tô mostrando aí para vocês como que funciona o meu gimbal, mas a gente tem a movimentação da câmera pro lado esquerdo e pro lado direito. Lógico, esqueci de falar para vocês, façam isso com todos os motores travados, menos o que você tá mexendo, beleza? Então você começa aí mexendo na posição da sua câmera e depois você vai mexendo no eixo do seu motor. Para você encontrar um ponto, não tem como eu falar, gente, mexa a sua câmera mais para a esquerda e o motor do seu gimbal você vai mexer mais para a direita. Não tem. Você tem que encontrar também um ponto que ele vai parar no centro, e também em qualquer posição que você mexer ele, virar ele tem que ficar parado. É um motor um pouco chato de se estabilizar. É lógico, se ele tiver aí parando mais ou menos, que é o que acontece muito comigo, eu não consigo deixar ele perfeito muitas das vezes, mas não tem problema. Se você viu que você mexeu um pouquinho para a esquerda, ele ficou um pouquinho parado, você mexeu um pouquinho para a direita, ele também ficou um pouquinho parado, isso não vai forçar absurdamente o seu motor, vai estragar fácil. Mas é muito difícil esse motorzinho aí, é chatinho mesmo de ficar mexendo e parar ele certinho, mas você conseguiu parar meio termo, já tá bom, já tá bem estabilizado. Já é muito melhor do que você pegar o seu gimbal, não calibrar nada e sair usando. E após você ter feito aí todos os testes aí para ver se ele está parando em cada posição, você pode já travar o motor do RAW e vamos para o PAN, que é o mais simples, que tem o mais fácil, que a gente sempre também deixa por último. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu gimbal, destrava o motor, trava todos os motores e vai jogar ele pro lado direito ou pro lado esquerdo, tanto faz, eu sempre jogo ele pro lado direito, e vai ver aonde ele está parando. O objetivo nosso é que ele pare no meio termo ali, ó. Tô mostrando pra vocês a cena. Ele vai tombar pro lado e ele tem que parar no meio termo. Então o que você vai fazer? Se ele tá parando muito antes do meio termo, ficando mais pro centro, você vai jogar o seu motor um pouco mais pra trás pra pesar ele. Agora, se ele tá passando do ponto aí, tá indo muito pra frente do centro, você vai jogando ele pra frente. Tô mostrando aí as cenas pra vocês entenderem da melhor maneira. E o objetivo é que ele pare ali no centro. Provavelmente ele vai, a hora que você jogar ele pra direita, ele vai balançar muito. Então essa jogada que a gente faz pro lado não tem tanta importância. Vai ali, para com a mão mesmo. Se ele ficar parado no centro, tá estabilizado. E você já finalizou a calibração do seu gimbal. E agora a última dica que eu tenho pra dar pra vocês é você calibrar os motores. E como assim calibrar os motores? Você tem que calibrar a força dos seus motores. Alguns dos gimbals tem no seu próprio aplicativo para você ir lá e calibrar manualmente o motor dele, para ele testar as forças e tudo mais. Mas o Scorp C ele tem a função que é um botãozinho ali que você aperta e segura. Claro, coloca ele numa superfície reta, lisa, sem qualquer ali atrapalhar, não pode ficar mexendo ele. Ele vai começar a tremer e fazer um barulho, mas é porque ele está calibrando a força do motor. Ele está calculando qual que é o peso da sua câmera, da sua lente, para entender qual força ele precisa utilizar a cada motor. O do Scorp C eu não recomendo muito que você use esse botão, porque eu acho que muitas vezes ele passa do ponto da força. Muitas vezes eu calibrei ele certinho e ele acabou ficando até mesmo tremendo por conta da força estar muito alta. Então você vai lá, entra no aplicativo, dá uma olhada de como tá a força dos motores. Se tiver muito alta, abaixa um pouquinho até que ele pare de tremer. Mas pense bem, fala, pô, eu estabilizei certinho, tá tudo calibrado da maneira correta, eu fiz tudo certinho, tá bonitinho. Porque você pode achar que os motores só foi apenas um erro de cálculo ali de força, e ele tá tremendo, mas na real ele tá forçando porque você não calibrou correto. Então vai lá, checa tudo bonitinho, fez isso, continuou tremendo por conta da força do motor, abaixa um pouquinho que não tem problema algum. Então galera, foi isso, não tem muito segredo para você calibrar o seu gimbal, é muito simples. Isso também é com muita prática, você vai pegando o feeling do seu gimbal, de como que funciona, para você entender um pouco melhor cada motor. Mas essas aí são as técnicas que a gente usa. Igual eu falei para vocês, é ver se ele está parando em todas as posições certinho, sem você precisar ficar segurando ele com a mão, algo assim. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe,
sabe, deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e é claro também, comenta aí embaixo se esse vídeo te ajudou. Eu vou dar outra dica também, que não calibre comigo ao mesmo tempo, não fico vendo o vídeo e tentando. Primeiro assista o vídeo, entenda tudo que eu estou falando pra vocês, depois pega o seu gimbal, volta o vídeo desde o início e começa a calibrar de novo, pra vocês não se perderem no meio da calibragem. Mas foi isso, comenta aí embaixo o que você achou, se eu te ajudei, se serviu muito bem para o seu gimbal, qual dúvida que vocês tiverem também pode comentar aí embaixo que eu vou estar sempre respondendo aí. Valeu, falou e fui!